Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É sempre um prazer estar com vocês, poder passar mais um pouquinho do pouco conhecimento que eu adquiri durante toda a minha vida. Eu sou o professor Luiz Nogueira, especialista em educação especial, e hoje eu gostaria de falar um tema muito interessante. E se fosse o meu? Como assim, se fosse o meu? E se fosse o meu filho, se fosse o meu aluno, se fosse o meu pai, minha mãe, minha tia, meu vizinho? E se fosse o meu? Se aquela criança que está gritando, se aquela criança que está batendo na parede, se aquela criança que está quebrando tudo dentro de uma farmácia, dentro de uma escola, dentro de uma loja? E se fosse o meu? Se fosse o meu filho, como eu ia me comportar? E se fosse o meu neto? Ou se fosse o filho do vizinho? Hã? É uma situação bem complicada. Acho que todo mundo tem que pensar dessa maneira. Quando você vê um idoso, e se fosse o meu idoso? Se fosse o meu pai, o meu avô? Qual que seria o seu comportamento? Será que você teria tanta paciência ou não teria paciência nenhuma? Ou você trataria mal? Ou você tentaria fazer a melhor forma possível? Né? Acontece muito. E no mundo das crianças especiais, vemos isso todos os dias. Às vezes um coleguinha, às vezes o pai do coleguinha, a mãe do coleguinha, né? Puxa o filho para não entrar em contato com uma criança especial, fala de forma grossa com a criança especial, sabendo que a criança não tem culpa daquilo que está fazendo, ou da maneira que está fazendo, que ela não tem noção de que aquilo realmente é errado, que não pode ser feito, ou que pode machucar alguém, pode prejudicar alguém. As crianças em si já têm muita dificuldade em diferenciar o que é certo e o que é errado. A historinha do Pinóquio, além de todo o contexto social, toda a ética que ela passa, ela tem uma parte muito importante. Ela fala a respeito do certo e errado. Ela fala assim: mas eu sendo um boneco de madeira, como saberei o certo e o errado? Aí o amigo Grilo fala: você saberá. Por quê? Porque é uma coisa muito subjetiva. O que você acha que é certo, o outro acha que não é certo. O que pode ser errado para um pode ser certo para o outro. Então, a questão é bem complicada. E eu só gostaria que vocês pensassem bem. Você que é professor de uma criança especial, você que é vizinho de uma criança especial, você que tem um pai, um filho ou um amigo, né? Lembre-se sempre, e se fosse o meu filho? Se essa criança fosse o meu filho batendo nessa parede, eu vou gritar com ela, eu vou brigar, eu vou explicar o que eu faria. Se você tem contato com criança especial, você vai ver. Se for uma criança autista, não adianta você gritar, não adianta você brigar, você falar para, ela não vai entender dessa maneira. Se for uma criança um Down, ele pode ser que ele não entenda do jeito que você está falando, ele pode ficar muito triste, nunca mais querer olhar na sua cara, porque você fala de uma forma muito grossa, às vezes não tão grossa, mas que para ele é grossa, né? Que ele sinta que foi ofendido, foi humilhado. Né? Você já reparou? Então, a minha mensagem hoje é essa. E se fosse você? E se fosse o seu filho? E se fosse o seu vizinho? E se fosse alguma pessoa que dependesse de você? Se fosse sua esposa, seu esposo? Quem tem a oportunidade de conviver com a criança especial, faça isso. Participe. Colabore com a vida dessa criança. Ajude o pai, a mãe, o professor, o filho. Ajude. Você vai ver que não tem explicação. A alegria de uma criança especial não é comparada a nenhuma criança típica. É como se você desse um presente para uma criança que mora lá nos lugares mais afastados da terra, passando fome. Você vai dar uma bola nova para ela. É mais ou menos essa experiência. De uma criança que escuta pela primeira vez, de uma criança que é cega, que ela enxerga pela primeira vez. Você vai perceber uma emoção que não tem explicação. E, no final de contas, o nosso papel na vida é esse, né? Criar emoções, participar de emoções e viver a vida, né? Por favor, compartilhe, curta esse canal se você gostou. Se você tem alguma sugestão, põe nos comentários, dê sua opinião. É muito importante para o nosso canal. Grande abraço, até o próximo. Tchau.